livro de Josué, pegue a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 7 de Josué. Vamos ler a partir do versículo 10. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, a partir do versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Então Yahvé falou a Josué. Então Adonai, o Senhor, falou a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara, sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre as suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porque se tornaram a si mesmo anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruístes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia por tribos, e a tribo que Yahvé, que o Senhor houver determinado, se apresentará por clã, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por família. E a família que o Eterno houver apontado, virá à frente um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sobre anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Portanto, violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Glória a Deus. Nós vamos orar e nesta oração nós vamos apresentar o cunhado da irmã Cleonice, o Reginaldo, que está hospitalizado, está internado já há alguns dias, né, irmã? Desde quinta-feira. Nós vamos orar a Deus em favor deles. Querido Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor, pois digno ao Senhor de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Abençoa, Senhor, a vida do Reginaldo, visita ele de uma forma especial neste momento, Pai. Nós clamamos a Ti e pedimos, Senhor, restaura a saúde, Senhor. Entra com providência. Abençoa de uma forma especial, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia. Seja conosco, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a Te servir. Ajuda-nos, Espírito Santo, a fazermos a Tua vontade. Abre a porta da Tua palavra. Manifesta-te em nosso meio de uma forma poderosa. Abençoa, Espírito de Deus, para louvor e glória do Teu santo nome, Pai. Nós pedimos a Tua graça, a Tua presença e a manifestação do Teu Espírito. Senhor, entra com providência, Pai, tirando toda interferência, desfazendo todo o mal e alcança-nos através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Seja conosco, Espírito de Deus. Manifesta-te de uma forma poderosa em nosso meio. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Podeis sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor que vive para sempre. O texto que nós lemos, o Senhor responde a Josué. Depois de um dia, de uma grande derrota, depois de um dia de uma grande decepção que o povo de Deus viveu, uma grande derrota, então Josué convoca os oficiais de Israel, os chefes das tribos, e o texto diz que ele se coloca diante do Senhor pela manhã, se lança no chão, joga pó, terra sobre as suas cabeças, e pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor venha responder por que aconteceu tamanha miséria, tamanha destruição no meio do povo de Deus. Olha aqui para mim e dobre a sua atenção. O povo de Israel, depois de uma grande vitória em Jericó, lembra de Jericó? Depois de uma grande vitória em Jericó, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jericó, a grande Jericó, Jericó era considerada uma grande fortaleza, uma cidade fortificada com os muros de cerca de 9 metros de altura por 6 metros de largura. Olha aqui para mim. Jericó era uma cidade temida, uma cidade fortificada, com os muros com os 9 metros de altura por 6 metros de largura. E a Bíblia diz que quando Josué assumiu a liderança após a morte de Moisés, Deus determinou que Josué conquistasse a terra. E qual era o primeiro obstáculo? Diga comigo, Jericó. Jericó era o primeiro obstáculo do povo de Deus. Aquela grande e temida cidade de Jericó. A Bíblia diz que Josué recebeu as instruções do Senhor. Deus lhe deu as instruções. Então Josué convoca o povo, convoca os sacerdotes com a arca da aliança e diz para o povo assim: olha, vocês vão arrodear a cidade, a arca da aliança, a arca de Deus vai na frente. Na frente da arca da aliança vai 7 sacerdotes com os chofar, os chifres, e eles vão tocando as trombetas, os chifres, eles vão tocando as trombetas, e a arca da aliança vai logo após esses homens que iam trocando os chifres, né, que eu vou chamar de trombetas, e eles iam tocando as trombetas, a arca da aliança logo após eles, e todo o exército de Israel na retaguarda. E a Bíblia diz que Josué ordenou: olha, vocês vão caminhar ao redor da cidade, dando uma volta na cidade, sem ninguém falar palavra alguma. Todos os homens ficarão em total silêncio. A única coisa que eles irão ouvir são os pés de vocês, o barulho dos pés de vocês marchando, caminhando. E o som das trombetas, dos chifres de animal, que os sacerdotes estarão soprando, fazendo aquele barulho de trombetas. E durante 7 dias, dobre a sua atenção, durante 7 dias, o povo deu uma volta em toda a cidade, silêncio, apenas o barulho dos chifres e do caminhar do povo. E eles deram uma volta a cada dia. E até o 6º dia eles deram uma volta apenas. No 7º dia, Josué então diz ao povo assim: olha, hoje vai ser diferente. Hoje vocês vão arrodear 7 vezes a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando o povo começou a caminhar em silêncio, sem falar absolutamente nada, e Josué disse assim: olha, quando eu der a ordem, então vocês vão gritar,
porque depois do grito de vocês, o Senhor vai pelejar por nós. Aleluia. E nos dará vitória. Glória a Deus. Agora presta atenção nessa preparação. O povo começou a caminhar no 7º dia. Levantaram cedo, ao raiar do sol, os primeiros raios do sol, o povo já estava de prontidão, caminhando ao redor da cidade. E deram 7 voltas ao redor de toda a cidade de Jericó. Pastor, mas o povo já não estava cansado, porque deram 7 voltas. É aí onde está o grande mistério de Deus. Porque a Bíblia diz que na 7ª volta, quando os sacerdotes completaram a 7ª volta, Josué então deu a ordem, e todo o povo gritou em um só voz. E a Bíblia diz que quando aquele povo gritou, o muro de Jericó ruiu. Agora presta atenção aqui. Tinha uma prostituta chamada Rahab, em hebraico, Raab. Ela morava em cima do muro. Então, em um local do muro, habitava Raabe. E Josué deu recomendações àquela prostituta, àquela família. Josué disse assim: olha, apenas Raabe vocês vão deixar vivo. Mas o Senhor deu uma determinação, que tudo que estava naquela cidade deveria ser destruído, queimado e morto, e apenas a prata e o ouro seria utilizado como tesouro do Senhor, algo consagrado ao Senhor. Escute aqui, dobre a sua atenção. A Bíblia diz que na 7ª volta, Josué deu a voz, o povo gritou, e o muro da cidade se fundiu na terra. Todo o muro da cidade implodiu. E o povo de Deus, diante de todo aquele alvoroço, entrou na cidade de Jericó e destruiu os habitantes de Jericó ao fio da espada e queimou eles a fogo, assim como o Senhor ordenou que fosse feito. Depois dessa grande vitória de Jericó, a Bíblia diz que a próxima cidade era a cidade de Ai. Era uma cidade pequena. É interessante isso aqui. Era uma cidade tão pequena que o texto diz que, no versículo anterior, era uma cidade tão pequenininha. Escute aqui, no capítulo 6, que os homens subestimaram a cidade. Olha o que diz o versículo 17. Os homens disseram assim: a cidade, contudo, e o que nela existe será consagrada. Essa aqui foi a ordem de Deus. Olha a ordem de Deus, versículo 17 do capítulo 6. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Anátema para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, olha a ordem, guardai-vos do anátema, ficai distante do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixei mover pela cobiça. Por isso tornaria anátema o acampamento, ou maldição. Anátema é maldição. Por isso tornaria maldição, ou amaldiçoado, o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de Israel. Então essa foi a ordem de Deus antes que que o povo entrasse na cidade. Amém? Então Deus disse assim: olha, vocês vão entrar lá, vocês vão poupar Raabe, mas vocês vão ficar longe de tudo que vocês visualizarem ali. Porque lá vai ter muita coisa, muito ouro, muito tesouro, muita coisa de encher os olhos. Então o Senhor de antemão já avisou: olha, vocês não se deixem levar pela cobiça. Vigiai, entrai lá e fazei aquilo que o Senhor determinou, e pronto, e a vitória será de vocês. A Bíblia diz que o povo, de essa maneira tão assombrosa, quando os muros ruíram, o povo entrou na cidade. Depois daquela grande vitória, escute uma coisa, o texto diz que a cidade de Ai era uma cidade tão pequena, de modo que o povo,
subestimou aquela cidade, os habitantes de Ai. O versículo 3 do capítulo 7, o texto diz assim: assim se voltaram a Josué, os homens que Josué ordenou, para visualizar, espionar a cidade de Ai. Então o povo voltaram para Josué e disse para ele assim: olha, Josué, não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar a Ai. Nem se aflige todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. É pouca gente. Versículo 5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses e perseguiram todo até a porta da cidade, até a pedreira, e na descida os derrotaram. Escute uma coisa aqui. O povo chegou diante de Ai e Josué disse assim: vocês vão lá ver como é Ai e traz para nós o relatório. Aqueles oficiais foram para Ai, visualizaram Ai e voltaram com a cidade dizendo assim: olha, a cidade é pequena, tem pouca gente, então não precisa afligir todo o exército, vai apenas 2 ou 3 mil homens. Josué mandou 3 mil homens e Ai destruiu, matou os 3 mil israelenses. Depois dessa grande vitória, veio uma grande derrota. Quanto está me ouvindo, diga amém. Uma grande vitória em Jericó, a grande fortaleza de Jericó. De repente, uma pequena cidade, e morre 3 mil israelenses, soldados de guerra. Uma grande derrota no meio do povo de Deus. Então a Bíblia diz que Josué se desesperou, convocou os líderes, se dobraram, se jogaram diante da Arca da Aliança, diante de Deus, na porta da tenda da congregação do tabernáculo, e pedindo a Deus que desse uma resposta. E o texto diz que eles ficaram ali, baixa só um pouquinho, Júlio. O texto diz que eles ficaram ali o dia inteiro ali, no sol, no chão, jogados no chão, pedindo a Deus que lhe desse uma resposta. Como assim, Deus? Tivemos uma grande vitória e agora uma grande derrota. O que a gente vai fazer? A Bíblia diz que no final do dia, no dia seguinte, Deus então se manifesta a Josué. Deus então responde a Josué: Josué, levanta daí, Josué. Por que permanece assim prostrado sobre o teu rosto? Por que tu está aí, Josué? Levanta aí. Ora, o povo de Israel pecou e violou a aliança que eu lhe ordenei. Sim, tomou do que era a maldição e até roubou para si. E também escondeu e guardou entre as bagagens. Escuta isso aqui. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas fugindo de seus adversários, portanto se tornaram a si mesmo maldição, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruís do meio de vocês o que foi consagrado ao extermínio. Preste atenção aqui. Deus disse para Josué assim, ó: eu não vou com vocês. A partir de agora, vocês vão sozinhos. Eu estou fora. Deus disse para eles, depois da grande vitória em Jericó, onde eles não fizeram absolutamente nada, e viram diante dos olhos deles aquele muro gigante, imponente, se fundir na terra, e dar espaço para eles, como Deus abriu as águas do Mar Vermelho, com os ventos, Israel passou a seco por meio do mar. Aquele muro gigante, imenso, de 9 por 6, se fundiu em terra e o povo passou por cima. E depois de todo esse milagre gigantesco, desse sinal sobrenatural, Deus diz para Josué assim: eu não vou com vocês. Enquanto a maldição estiver no meio de vocês, eu não vou. Imagine o desespero de Josué. Imagine o desespero de Josué, se Deus não ia mais com eles. Josué fica desesperado, porque Deus disse que não iria.
Enquanto vocês não tirar a maldição do meio de vocês, eu não irei. Eu não serei com vocês. Porque tem maldição aí. Maldição, como eu li o capítulo 6, Deus diz assim: vocês vão lá, vão entrar lá, mas não se deem a cobiça. Tudo que tiver lá está consagrado à destruição. Nenhum de vocês deve pegar absolutamente nada. E é interessante, nos versículos 13, que Deus, no versículo 11, ele diz assim, olha, furtaram, roubaram coisa de lá de Jericó, roubaram coisa de Jericó e guardaram nas suas cabanas, nas suas casas, entre as suas bagagens. Aí você fica pensando assim, por que Deus não disse logo o nome, o lugar, a tribo, a casa e a pessoa? Deus podia dizer? Podia. Porque será que Deus dá certo tipo de trabalho para nós? Parou para analisar isso aqui? Deus diz para Josué assim, olha, tem maldição no meio de vocês. E a maldição está escondida dentro da cabana, dentro da tenda. Está lá. Roubaram coisa de Jericó e levaram para dentro da cabana e está lá. Deus disse para Josué que tinha coisa. E Deus disse para Josué assim, olha Josué, com certeza Josué disse assim, Deus, quem foi? Quem foi Deus? O texto não diz. Mas com certeza Josué perguntou assim, mas quem foi, Senhor? E Deus disse para Josué assim, Josué, convoca todo o povo, toda a liderança, todas as tribos, convoca todos eles, e coloca eles todos de prontidão. Porque, Josué, é o seguinte, olha o que Deus diz aqui, ó. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás. Santificai-vos pela manhã, pois assim diz o Senhor, a maldição está no meio de vocês, ó Israel, não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhas eliminado a maldição do meio de vocês. É uma convocação. Portanto, vos apresentarei amanhã, ao raiar do dia, por tribo, e a tribo que Deus houver determinado, se apresentará por clã, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado, se apresentará por família. E a família que o Eterno houver apontado, virá à frente, um homem de cada vez. Um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos da maldição, será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence, portanto, violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Agora, escuta a movimentação. Deus podia dizer para Josué, foi Acã? Podia, porque Deus sabia que era Acã. Fato é que Deus sabia, que Deus disse assim, ele roubou e escondeu na tenda dele. Está lá, no meio de vocês. Então eu estou fora. Enquanto aquela maldição não for retirada, eu não irei com vocês. Escute uma coisa aqui. Deus diz assim, olha, pela manhã, convoca o povo e santifica o povo. Qual era a santificação? Retirar a maldição do meio deles. A santificação era essa. Retirar a maldição significava santificar o povo. Amém? Agora, presta atenção na movimentação. Homem por homem, se apresentando diante de Deus. Todas as 12 tribos de Israel se colocaram em prontidão, todas as tribos. Todo mundo acordou cedo naquele dia. Ei, dobre a sua atenção. Todos acordaram cedo naquela manhã, bem cedo, porque estava ali fervendo o acampamento de Israel. Milhares de pessoas, eram milhares de pessoas. O acampamento estava em uma gigantesca expectativa. Josué estava irado. O grande líder estava querendo saber quem era a pessoa que roubou e trouxe a maldição para dentro do arraial de Israel. Josué estava caçando, procurando saber quem era tal pessoa que trouxe a maldição, para que pudesse eliminar aquela maldição. Escute uma coisa aqui, toda a movimentação do povo de Deus,
todo mundo em fileiras, homem por homem. E Deus, todas as tribos se colocaram em prontidão, e Deus disse para Josué assim, olha, chama a tribo de Judá primeiro. Porque o anátema, a maldição estava na tribo de Judá. Era um homem da tribo de Judá. Mas Deus movimentou todo o povo, pastor Luciano. Por que será que Deus faz isso? Escute uma coisa aqui. Deus tem suas maneiras para nos ensinar. E nós precisamos aprender. Algumas dificuldades que o Senhor coloca é para nos ensinar como agir, como fazer. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus havia dito de antemão, olha, ninguém vai tomar posse de nada daquela cidade. Olha aqui para mim, milhares de pessoas participaram daquele evento. Milhares de pessoas entraram em Jericó e saíram de Jericó. Apenas um homem pegou uma capa babilônica e algumas peças de ouro e de prata e escondeu debaixo da sua tenda. Escute uma coisa aqui, queridos. Dentre milhares de pessoas, uma capa babilônica e alguns objetos de prata e ouro pareciam um significado muito pequeno, não é? Parecia nada. Imagine milhares de pessoas entrando em Jericó, depois que o muro ruiu, destruindo todos. E Deus disse assim, olha, é para eliminar todos. Não ficou ninguém vivo em Jericó. Dá para você entender o que eu estou falando? Diga amém. E no final, Josué, por ordem de Deus, ainda amaldiçoou aquela cidade. Jericó nunca mais será erguida e nunca mais será habitada. E de fato, nunca mais Jericó foi erguida e nunca mais Jericó foi habitada. Aí você começa a entender a imensidão do que era Jericó, como Jericó desagradava ao Deus eterno. Mas tinha alguém no meio do povo de Deus que estava interessado em algo que estava dentro de Jericó. Entenda que Deus, Ele é intolerante com determinadas coisas, e às vezes nós não entendemos. E Deus faz uma movimentação no meio do seu povo, ao invés de Deus dizer para Josué, foi Acã, Josué. Não, Deus quer ensinar com detalhes ainda maiores, para que eu e você possamos aprender e amadurecer. Você está entendendo? Diga amém. Porque nós amadurecemos em situações difíceis que nós enfrentamos. Eu estou falando nós, eu e você, que fazemos menção do nome do Senhor. Nós somos capazes de amadurecer em meio a situações complexas, em meio a situações difíceis. Que é isso que nós visualizamos aqui. Como assim Deus complicou as coisas e movimentou todo o povo, sendo que Deus podia revelar quem era o cara? Foi apenas uma pessoa. Quem sabe Josué ficou pensando, quem foi esse? Quem sabe Josué pensava que foi umas 100 pessoas, 1000 pessoas, uma tribo inteira que fez, uma família inteira. Não, foi apenas um homem que pegou uma capa babilônica de Jericó e alguns objetos de prata e de ouro de Jericó. E Deus disse assim, olha, tem maldição no meio de vocês. Eu não irei continuar com vocês, enquanto essa maldição não for retirada do meio de vocês. Oh, glórias ao nome bendito do Senhor que vive para sempre. Querido, entenda uma coisa, a maneira de Deus agir, de Deus trabalhar, às vezes não é do jeito que nós entendemos, que nós compreendemos. Deus diz para Josué assim, ó, depois de toda aquela movimentação, depois de todo Israel levantar cedo, depois de todo Israel ficar alerta, a ordem de Josué, todos deveriam comparecer, todas as famílias precisavam estar de prontidão ali. E depois de todos em prontidão, Deus diz assim, Josué, eu vou facilitar para você. Começa pela tribo de Judá. Agora escute uma coisa aqui. Josué diz assim, a tribo de Judá, que era a maior tribo de Israel. Olha aqui para mim. A maior tribo de Israel, que tinha o maior território de Israel,
era a tribo de Judá. É justamente a tribo que veio Davi, que veio o Messias, é justamente dessa tribo aonde estava a maldição. Você está me entendendo? Diga amém. E Deus diz para Josué, começa pela tribo de Judá. O que é que diz o texto? Homem por homem. Quanto tempo demorou isso? O dia inteiro? Homem por homem, diante de Josué, até chegar a vez de Acã. Agora escute uma coisa, irmãos, nós estamos tão focados em Deus, nós ficamos a maior parte do tempo focados em Deus e pensando, por que Deus não diz logo para Josué quem é? Por que Deus não traz logo à tona onde está a maldição? Nós ficamos tão focados em Deus, e na maioria das vezes nós fazemos isso. Nós ficamos focados em Deus. Mas Acã estava ali, em silêncio total, responsabilizando todo o arraial de Israel, sendo que ele era o culpado. Você está me entendendo? Diga amém. Durante toda aquela movimentação, Acã deveria se apresentar ao líder e dizer assim, olha Josué, foi eu que peguei, eu desonrei o Senhor, mas ele ficou quieto, ele ficou em silêncio, ele ficou quieto diante da ameaça de Deus, dizendo para Josué assim, ó, eu não vou com vocês, vocês vão sozinhos, porque tem maldição no meio de vocês. E o que Acã fez? Ele fez silêncio, ele ficou quieto no meio do povo, escondido, ou achando que ele estava escondido. Olhe para mim aqui, ninguém se esconde aos olhos do Eterno, amém? Ninguém é capaz de se esconder aos olhos do Eterno. Deus estava, quem sabe, em toda essa movimentação, Deus estava dando uma chance para Acã tomar uma decisão, porque qual era a sentença? A sentença era ele ser morto, destruído com toda a sua casa e com toda a sua família. E ele não se revelou até que chegou a sua vez. Olhe para mim aqui. Quantas vezes nós estamos dispostos a pagar um preço muito maior do que um arrependimento? O arrependimento para nós, para o ser humano, é algo tão grande, mas tão grande, que às vezes, ao invés de se arrepender, nós decidimos pagar um preço ainda maior. E Deus estava ali, observando Acã, segurando, guardando aquilo e deixando todo Israel passar por aquele constrangimento, sendo que ele era o único responsável diante de milhares de pessoas. Escute uma coisa aqui, queridos. A seriedade de Deus nesse episódio arrepia. A seriedade de Deus diante desse episódio é de se arrepiar. Quando Acã é descoberto, ele se coloca diante de Josué. Era a mesma coisa que está diante de Deus. Olha aqui para mim. Diante de Deus, ninguém é superior. Você está entendendo? Diga amém. Josué estava representando Deus eterno. Então Josué olha homem por homem nos olhos deles e diz assim, foi você? Você fez alguma coisa? E aqueles homens tudo confessando, dizendo, não foi eu, não foi eu, não foi eu. E agora chega Acã. Chega a vez de Acã e Josué diz assim, meu filho, tu é culpado disso ou tu não é culpado disso? E a Bíblia diz que Acã, ele não suporta a presença de Deus ali na vida de Josué. Dobre a sua atenção. E ele diz assim, foi eu que fiz Israel pecar. Aleluia. Mas aí, meu irmão, já era tarde. Vocês entenderam o que eu disse? No início, talvez, se ele corresse para Josué,
Deus teria misericórdia de Acã. Mas o que Acã fez? Ele sustentou até atingir o limite de Deus. Olha aqui para mim. Quando nós atingimos o limite de Deus, não há escapatória para nenhum homem. Absolutamente não. Não há escapatória para nenhum homem quando nós atingimos o limite da paciência de Deus. Deus movimentou toda a nação e ele sabia onde estava o endereço da maldição. Quantas das vezes Deus nos dá 1, 2, 3, 4 chances e chega um momento que Deus diz assim, olha, basta, não tem mais chance. Então chega um momento que Acã chega diante de Josué e ele confessa aquilo que ele já deveria ter confessado antes. E ele sustentou para a sua própria destruição e para a destruição de sua própria família. Porque a Bíblia diz que todos eles foram apedrejados até a morte e queimados a fogo. Acã, sua esposa, seus filhos e suas filhas. Até onde vai o egoísmo, a inflexibilidade de um ser humano? Isso fica exposto nesse texto. Até onde vai o limite do ser humano de brincar com a seriedade de Deus? Eu quero fazer vocês refletirem nessa palavra, esta noite. Porque nós precisamos refletir em nós mesmos todos os dias. Eu quero repetir, todos os dias precisamos refletir em nós mesmos. E aquilo que é algo que desagrada a Deus, pelo amor de Deus, precisa ser retirado de nosso meio, precisa ser retirado da sua vida, precisa deixar de existir na sua vida. Porque se você ultrapassar o limite da paciência de Deus, tem pessoas que têm um bichinho de estimação e ele ou ela não abre mão do bichinho de estimação. Ele continua criando aquele bichinho. E daqui a pouco esse bichinho se torna um dinossauro. E aí não tem mais como segurar um bichinho, porque ele já é um dinossauro. E aí a mão de Deus vai entrar com providência. Quantas pessoas que estão se afastando do Deus vivo, quantas pessoas que estão atraindo para dentro das suas famílias maldições de destruição, capaz de destruir a sua família, e o camarada ou a camarada está fazendo cara de paisagem, como que se tivesse escondido. Olhe para mim, ninguém está oculto aos olhos do Eterno. Tudo aquilo que nós fazemos está patente aos olhos de Deus. E o Senhor, na sua seriedade e santidade, Ele exige de nós um posicionamento. Nós ficamos focados em Deus, naquela situação, mas Acã estava ali no meio daquele cenário, e ele não se rendeu ao Senhor. E Deus sabe aonde se encontra o coração endurecido, que não adianta ter misericórdia do coração endurecido. Presta atenção a ela aqui para mim. No inferno tem milhões e milhões de coração endurecidos que não abriram o coração ao Deus eterno, porque Deus não é misericordioso com um coração endurecido. Deus tem misericórdia daquele que se rende, daquele que clama e daquele que pede misericórdia e recua. Pelo amor de Deus, recua. Não seja como Acã, que insiste no erro, insiste no pecado, insiste na maldição, até que te leve à destruição. Tem muitas famílias que foram destruídas por conta do comportamento de uma só pessoa no meio delas. O responsável. Acã era o responsável pela sua família. Olhe para mim aqui. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, no plural, ele tinha filhas, no plural. Ele tinha pelo menos 4 filhos, ele tinha. Pelo menos 4
texto diz isso. E, no entanto, ele levou à destruição a sua vida e a sua família, porque ele se negou ao arrependimento. Glória a Deus. A sentença já havia sido declarada. O nosso Deus é o Deus de amor. Quantos creem assim, diga amém. O nosso Deus é o Deus de amor. Um Deus de um amor tão grande que não dá para medir, para calcular, para explicar o tamanho do amor de Deus. Tem como calcular, medir, explicar o amor de Deus? Não tem. Ele se negou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se desfez da sua glória. Ele se entregou. Ele derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Pelo amor de Deus, não se entregue à destruição. Abandona a maldição e se apegue com Deus, porque o Senhor quer fazer uma aliança contigo. Em nome de Jesus. Quantas vezes Deus fala e nós tampamos os ouvidos àquilo que ouvimos de Deus. Aleluia. O futuro de Acã nós sabemos, a Bíblia revelou. Assim como o futuro de Jericó. Agora eu quero fazer todos vocês que me ouvem nesta noite avaliar o futuro de cada um de vocês. Porque olha aqui para mim. A palavra de Deus diz assim: se você for fiel ao Senhor, Ele se fará fiel a você. Aleluia. Glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Se você for infiel ao Senhor, Deus não vai mudar, porque Ele continua sendo fiel. Mas você vai carregar maldição para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Essa palavra de Deus é um alerta para as nossas vidas. Porque você que é responsável pela sua casa, a sua vida é um motivo para a sua família prosperar ou ser destruída. Você está me entendendo? Diga amém. Você casou, não casou? Acã também casou. Você é o responsável por sua família. O seu caminhar, o seu andar, as suas atitudes ditará o futuro da sua família. Então, se você for um homem de Deus, comprometido com Deus e com a obra de Deus, a tua família vai prosperar, porque a mão do Eterno está sobre você. Você acredita assim? Agora, pelo amor de Deus, não seja imprudente, não seja infiel, porque os olhos de Deus estão sobre você. Fique de pé, por favor. Quem sabe a hora que Acã pegou aqueles objetos, que era pouca coisa, não era muita coisa. Era uma capa, alguns objetos de ouro e de prata, tanto que ele pôde enrolar tudo junto ali, e levou de algum modo na sua couraça, que ele era um homem de guerra. Amém? Então não era uma coisa muito grande, porque senão os outros iam ver, dizer assim: o que é que você está levando aí? Tinha milhares de testemunhas ali ao redor dele, sim ou não? Então Acã pegou uma pouca coisa. Talvez os objetos de prata e de ouro eram bem pequenos. Eram pequenos. Pouquinha coisa. Mas era o suficiente para destruir toda a família dele. Tome cuidado com as coisas que para você são pequenas. Pastor, eu acho que isso daí é tão pequeno, Deus nem liga para isso. Eu não vou entrar em alguns detalhes aqui, não. Que o Espírito de Deus traz ao meu coração. Mas escute uma coisa. Às vezes coisas que parecem tão pequenas têm um significado tão grande para Deus. Queridos, milhares de pessoas eram testemunhas daquele homem. E ele pegou aqueles objetos, que eram poucos, eram pequenos. Ele conseguiu avançar, sair do meio de uma multidão, sem que ninguém visualizasse que ele estava carregando uma maldição. Perceba que visivelmente era coisa que as pessoas não conseguiam ver. Você está me ouvindo? Diga amém. Eram coisas que
estava entre Acã e Acã, porque as pessoas não conseguiam ver, era ele e a maldição com ele. Mas Deus estava vendo todas as coisas, como sempre Deus vê todas as coisas. Talvez você consiga esconder de toda a multidão, como Acã conseguiu esconder. Mas de Deus, ninguém consegue esconder absolutamente nada. Por menor que seja, é significativo, tem um valor de destruir a sua vida e a sua família. E o responsável é você. Aleluia. Eu fico imaginando a mulher de Acã, os filhos de Acã, aos prantos, aos gritos, olhando para ele, falando assim: por que você pegou essa maldição? E sabe o que é interessante? Ele entrou na casa dele, na tenda, cavou um buraco, escondeu, e nem os seus filhos viram. Porque se tivesse visto, é lógico que a criança ia dizer: não, eu sei onde é que está, meu pai escondeu. Porque criança é criança. Criança ia falar, a criança ia revelar, né? Quantas vezes as crianças revelam coisas tão terríveis, né, que está acontecendo ali no ambiente. Você vai conversar com a criança, leva uma criança no psicólogo, pronto, está tudo revelado. O psicólogo vai olhar para a criança e falar isso, aquilo, a criança fala tudinho, porque é criança, é pura. Mas o cara foi tão inteligente, entre aspas, ele achou que era, né? Que ele escondeu na sua sagacidade, que ninguém achou, nem a família achou. Quem sabe ele ficou esperando, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque se não acontecer alguma coisa, eu vou pegar tudo isso aqui e vou vender, e a gente vai conseguir um dinheiro, né? E ficou esperando. Só que olha aqui para mim, no dia seguinte, tinha que lutar mais uma vez. 3.000 pessoas morreu por causa dele. De repente você fala assim: ah, pastor, morreu toda a família de Acã, que coisa terrível. Mas 3.000 homens de guerra morreram por causa da família de Acã. E não conta isso? Aqueles 3.000 homens que morreram, tinham famílias, tinham mulheres e famílias. Viu até onde vai o pecado de alguém? Viu até que ponto pode chegar a maldição que alguém resolve carregar? A maldição de Acã não veio só para a sua família, como para milhares de famílias, atingiram milhares de famílias, ficaram enlutadas. 3.000 esposas, além da esposa de Acã, ficaram sem os seus maridos. Você está me entendendo? Diga amém. Fecha os teus olhos. Faça um concerto com Deus hoje, porque Deus está te dando uma última chance, e isso é profético. Se você acredita na palavra de Deus, isso é profético sobre a tua vida. Deus está te dando uma última chance, meu irmão. Tira a maldição da tua vida, tira a maldição de dentro de você, lança isso para o inferno, porque pertence ao inferno. Entrega a tua vida de corpo, alma e espírito ao Deus eterno, porque existem pessoas sobre a sua jurisdição, e a mão do Todo-Poderoso, Ele não terá ninguém por inocente. Deus não terá ninguém por inocente que carrega maldição, com toda a ciência de que está carregando maldição. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Se arrependa, se entregue ao Senhor, se arrependa, peça misericórdia a Deus nesse momento tão importante. Tome uma atitude para lançar toda a maldição, para largar mão de toda a maldição, para desfazer de toda a maldição que vai levar a tua vida à destruição. Tem muitas pessoas que estão penando por aí, porque carregaram maldição por muito tempo. Tem muitas pessoas que estão sem conseguir prosperar de jeito nenhum, porque eles resolveram andar abraçado com a maldição e não abrem mão. O preço é muito mais alto você se abraçar com a maldição do que se abraçar com o Senhor e andar em comunhão e obediência ao Deus eterno.
Mas hoje é uma noite de conserto. Eu quero te convidar a se consertar ao Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Hoje é uma noite que o Senhor está falando cara a cara com você, para que você conserte aquilo que está errado. E você sabe que está errado. Acã sabia, mas ele não foi até Josué confessar. Ele preferiu pagar o preço. E Deus está dizendo para você: não escolha pagar o preço, porque o preço é caro. Não vai sobrar apenas você, mas vai sobrar rabisco para outras pessoas que estão ao redor de você. Mais de 3.000 pessoas morreram por conta de Acã. Aleluia. Espírito de Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a vida do teu povo. Guarda os teus filhos perante a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça aquele que está fraco. Abra os olhos espirituais daquele que está andando desapercebido diante da tua seriedade, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Revela aos corações nesta noite a tua vontade. E abençoa, Deus, fortalece, capacita aquele que não está encontrando força para lançar a maldição fora. Capacita aquela que não está encontrando força para lançar a maldição fora. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, visita o teu povo e abençoa, Senhor, aviva a tua obra, aviva as famílias, abençoa de uma forma especial, Pai. Eu te glorifico, Deus eterno, eu te adoro no